de qual você deve se encaixar no nosso currículo. Por isso é aquela sempre pergunta de sempre. Qual é a primeira matéria que nós temos que fazer quando entra na igreja? Um com Deus. Depois dela, andando com Deus. Depois, panorama bíblico. Depois, Atos. Depois, cartas. Aí, depois de cartas, é que vem as matérias mais avançadas, que são as cartas. Por exemplo, 1 Coríntios, Filipenses, Efésios. Deu para entender? Só que agora nós temos também uma outra sequência, que é a do Velho Testamento, que é alicerces, depois aliança, depois Êxodo, Monte Sinai, peregrinação, e ano que vem vai ter mais. Mas se acalme. Ai, pastor, eu não vou lembrar de tudo isso aí. Não se preocupe, a gente vai dizendo aqui os pré-requisitos, tá bom? Então, como é que eu sei se eu já fiz uma matéria que eu não lembro? Bom, se não lembra, é melhor repetir. Mas como é que eu sei se eu passei ou não? Baixando o aplicativo Aluno Senib, né? Nós temos lá tanto para Android quanto para quem tem iPhone, você consegue baixar. Aluno Senib é o nome do aplicativo. Você vai se cadastrar lá com a sua matrícula e você vai poder acompanhar todo o seu histórico, né? Das matérias que você fez, as notas que você tirou. E da matéria atual que você está, você consegue verificar lá se você conseguiu lançar a presença, ou se de repente lançou e deu problema no tablet e não ficou lá, e aí para tentar resolver durante a matéria, tá bom? Então é importante que você tenha esse aplicativo no seu celular, carregando com você aí. Então vamos lá. Aqui, o que vai acontecer? Será a matéria 8 qualidades do caráter de Cristo. Então deixa eu apresentar logo aqui os professores que vão estar aqui com vocês nesse horário. Lembrando que nós temos outros professores em outro horário. De vez em quando a gente faz um intercâmbio com eles, para vocês verem uma cara diferente. Mas aqui temos o pastor Cleiton, vocês já conhecem, né, de carteirinha. Está sempre por aqui com vocês. O professor Renan também, que de vez em quando aparece aqui, mas geralmente está em outras matérias. O pastor Rosinaldo geralmente está aqui também com vocês sempre. Eles aqui vão estar na matéria 8 qualidades. Agora, se você já fez essa matéria, sabe que passou porque olhou lá no seu aplicativo, eu ainda tenho vaga em panorama bíblico, para você que só fez até o Andando com Deus, não terminou o panorama. Tenho vaga em Atos e cartas, é a sequência, panorama, Atos e cartas. Também tenho vaga na parte do Velho Testamento, em aliança, para quem já fez alicerces. Se você já fez alicerces e não tem aliança ainda, quando eu sair daqui você pode me acompanhar, eu digo qual é a sala para você. E também Êxodo, para quem já fez aliança, e Monte Sinai, para quem já fez Êxodo. Se você gostaria de fazer alguma dessas matérias, já pode ir saindo ali, a gente se encontra lá no fundo. Mas você que vai ficar, pegue já as suas anotações, papel e caneta, porque a nossa aula vai começar. Que legal nós estarmos juntos nessa nossa última rodada do Senib 2025. Cadê o Ru? O Ru. Você que nos acompanha pela internet também, é uma alegria a gente estar aqui. Cumprimenta aí as pessoas que estão ao seu redor, seja bem-vindo. Puxa, Dedê, parabéns, você chegou até aqui, olha, última rodada, né? Mas avisa para um aí, eu quero te ver no dia da prova aí, né? Isso. Cadê a sua apostila? Mostra aí a sua apostila. Isso. Isso aqui organizado, atenção, organizado, perfurado numa pasta, tudo preenchido direitinho na última aula. Vale ponto ou não vale? Vale. Então se organize, tá ok? Cadê a Bíblia? Deixa aberta assim, igual a minha. Tenta deixar aberta. Tem coisas, atenção você que é aluno Senib, tem coisas que você vai completar na apostila, mas tem coisas que você precisa colocar no caderno. Cadê o caderno? Deixa o caderno aí, um do lado do outro, tá? Para você tentar organizar da melhor forma possível. Mas é assim, gente, nessa primeira aula, nesse primeiro momento, nós precisamos entender que o nosso coração, que a nossa mente esteja preparada
para aquilo que Deus quer nos ensinar. Quantas vezes eu já não fiz essa matéria? Mas nesse momento, olhando nos seus olhos sem piscar, Deus quer nos ensinar. E que a gente esteja aberto para isso, com muita humildade. Precisamos entender que ter êxito na vida, acompanha na apostila aí, por favor, não é um acidente. Complete na sua apostila. Não é o quê? Um acidente. Não é esculhambado, não vai acontecer. Você ter sucesso na vida, não vai acontecer de uma hora para outra, não vai acontecer de qualquer jeito. Sucesso no meu casamento, alegria na minha profissão, não vai acontecer de qualquer jeito. Não é num piscar de olhos. Ter êxito na vida não é um acidente. É o resultado direto, anote aí, da obediência. É o resultado direto. E quando puder, ajuda a pessoa que está do lado, porque de repente a pessoa se atrasou, aí você pega, tá bom? Aqui é todo mundo junto, purê de batata. É o resultado direto de que você anotou? Da obediência. Agora segura assim, segura assim. Cadê? Segura aí. Repita comigo. Ter sucesso na vida não vai acontecer por acaso na minha vida, escolhe alguém, e na sua vida. É o resultado direto, vai, da obediência. Agora aponta aos princípios de Deus. Agora aponta a palavra de Deus. Fala para alguém perto de você, quer ter sucesso, maninho? Obedeça a palavra. Vai. Josué 1:8, diz bem assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nesta lei de dia e de noite. Que fantástico foi essa semana meditar a vida de Gideão. Quem meditou na vida de Gideão? Que fantástico. Era para ter 5 versículos, eu decidi ter 10. Desculpe, isso é entre eu e Deus. Isso é muito importante para a nossa vida. No meio do corre-corre, no meio de pagar as contas, você tem que ter um tempo, ô cristão, você tem que ter um tempo para se deleitar nas pepitas de ouro, porque vacilou, você erra, e entra sofrimento. Volta, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Ponto seguido, promessa, só então os seus caminhos prosperarão. Quantos aqui querem ter sucesso na sua vida? Eu quero. Diga, eu quero. Cadê? Baixou a mão, está com medo? Cadê? Diga, eu quero. Mas diga, isso só vai acontecer. Bom, agora pega com a outra mão, tu consegue? Cadê? Vai. Diga, só vai acontecer. Senhor meu Deus, se eu obedecer, vai, a tua palavra. Não gostou? Você que acompanha pela internet, muda de canal. Não gostou quem está sentado? Pega o beco. Porque essa é a nossa fé. Amém? Volta. Não terminou não. Em Deuteronômio 5:29. Diz assim, quando nós obedecemos aquilo que Deus manda, ei, tudo vai bem. E sabe o meu medo em Deuteronômio 5:29, para você que é homem casado? É que hoje a Rebeca, minha filha, tem 27. E por que eu e Soraya, a gente se esforça, a gente conversa, a gente ora e pede perdão, a gente tenta estar pianinho com Deus, que não é fácil, porque aqui em Deuteronômio, Deus está dizendo que Ele vai abençoar a geração futura. Quantos aqui estão me ouvindo e você quer que Deus abençoe a sua geração futura? Cadê? Pois é, baixou por quê? A minha vai continuar. Eu estou pensando na Rebeca, você decide aí em que você está pensando. Eu estou pensando no meu GA. E a gente precisa, ei, olha para mim, tomar vergonha na cara e obedecer o que Deus manda. Eu não quero que a minha filha sofra a erva daninha. Colha a erva daninha. Quantos querem que os filhos escolhem bênção? Diga, eu quero. Né? Volta. Em 1 Samuel 15:22, Deus disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Em 1 João 5:3, diz que aquele que ama a Deus, obedece, aquele que ama,
A gente diz tanto que ama a Deus, mas aquele que ama a Deus, vai, obedece os seus mandamentos. Isso é muito sério. Provérbios 19:16 diz que quem obedece aos mandamentos preserva a vida. Essa semana enterramos um de 37 anos de idade. Está olhando para mim? 37 anos de idade. Eu falei de Jesus para ele, evangelizei. Falei que só Jesus salva, que ele precisava se arrepender dos caminhos dele. Continuou na cachaça, continuou na bebida, continuou na droga. E ontem foi o enterro, 37 anos, o diabo levou. Então quando você decide obedecer aquilo que Deus manda, isso preserva a sua vida. Quando alguém põe em prática os princípios fundamentais da Bíblia, da palavra de Deus na sua vida, quando você decide, olhando para mim, que você vai sair daqui, você vai procurar se esforçar para colocar essas pepitas, que elas sejam verdade na sua vida, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que pode falar, 8 qualidades do caráter de Cristo vão começar a aparecer na nossa vida. Você está olhando para mim, você entregou a sua vida para Jesus, ser Senhor e Salvador. Ei! Você recebeu o Espírito Santo de Deus. A sementezinha está lá dentro. E a cada dia quando você medita, você tira tempo de qualidade, você ora, você louva, você lê a Bíblia, você decide praticar. As pessoas vão olhando para você, e eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo de um canalha. Eu vou dar o meu exemplo de um mentiroso, que até discursava bem. Mas dentro eu pergunto a vocês, lá dentro, era de Jesus? Ou era do diabo? Pode falar. Aí a semente entrou e eu fui decidindo, eu fui tomando decisões, tomando vergonha na cara. Essas decisões, anote aí na sua apostila, elas são desenvolvidas de dentro para fora. Anote aí. De dentro para onde? E lá em Mateus 23, do 25 ao 28, Jesus fala isso aos mestres da lei e aos fariseus. Sabe o que eu percebo em vocês? Jesus disse, o discurso é até legal, vocês falam bonito, você tem 20 matérias do CENIB, escuta essa. Jesus falando, mas eu vejo que lá dentro de vocês, você até anota bonito, tudo da aula, mas lá dentro de vocês, você é um sepulcro caiado. E o que é sepulcro caiado? É aquele que por fora, as meninas, as jovens, tem que tomar muito cuidado. Que o cara por fora, você vê, cara bonitão, top, fala bonito, só tem que ver o seguinte, o que está no coração dessa pessoa. A mudança na nossa vida, ela tem que ser exterior ou interior? Queria ouvir? Interior. Repita comigo, de dentro para fora, vai. De dentro para fora. À medida que nós reagimos, anota na apostila, à medida que nós reagimos a Deus, tem isso aí? Tem? Tem ou não tem? À medida que reagimos a Deus, às pessoas e às circunstâncias, da mesma forma que Jesus reagiu, nós nos tornamos, anote aí, mais semelhantes a Ele. Nós nos tornamos mais semelhantes a Ele. É muito fácil seguir Jesus quando está tudo bem, quando está tudo do jeito que você gosta. Mas completa aí na sua apostila. Mas para reconhecê-lo como Salvador e Senhor da minha vida, mas para reconhecê-lo como Salvador e Senhor da minha vida, já falamos hoje, nós precisamos obedecê-lo. E isso, deixa ele falar, quantos aqui concordam comigo? Quantos conhecem a sua carne? Levanta a mão. Só levanta a mão quem conhece a carne. Né? Dá uma batidinha nela, tu não presta, tu não... Né? Olha para mim, seja sincero, é fácil obedecer? Vai. Não, mas Paulo diz que você vai conseguir obedecer, olha essa, Edson, que você vai conseguir obedecer pelo poder do Espírito Santo de Deus em você. Quantos aqui tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Vai, diga, eu tenho. Então você agradece assim, abaixa a mão, não sei porque está com medo de morrer, vamos lá. Diga assim, Senhor, obrigado
pelo teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, faz assim, que habita em mim. Diga-se obrigado, Senhor, por esse poder, a tua presença na minha vida. E contigo, Espírito Santo, diz assim, eu vou conseguir obedecer. E Jesus, na aula de hoje, ele resumiu tudo que ele quer nas 8 qualidades do caráter de Cristo, lá de um com Deus. Sabe por quê? Olha para mim, humildemente nesta manhã. Porque esta é a vontade dele para as nossas vidas. Legal. Me dá a Bíblia aí. A Bíblia. Antes de dar aula, eu tinha saúde. Depois que eu comecei a dar aula com o Clício, eu desenvolvi labirintite. Porque ele não para, aí minha cabeça fica... Eu tenho que concentrar aqui para voltar para o... E agora, vamos às 8 qualidades do caráter de Cristo. E a primeira, nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha que maravilha, é que nessa passagem de Mateus, a gente vê as 8 qualidades, mas não só a qualidade em si, ela vem acompanhada de uma bênção, de uma promessa para as nossas vidas. Além de nós nos parecermos mais a imagem e semelhança de Cristo, a gente junto ganha bênçãos e promessas. Então, na sua apostila, anote aí o que significa bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Significa feliz. Então, a nossa primeira qualidade é pobreza de espírito, mas precisamos entender que bem-aventurado, bendito, significa feliz. Inclusive, o salmista, ele afirma isso em Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2. Como é feliz aquele, como é bendito, como é alegre, como é contente. Na verdade, essa palavra feliz, essa palavra alegre, vem da raiz grega, chamada chara, significa contentamento, você ser alegre, você ser uma pessoa para cima, feliz, bem-aventurado, bendito, feliz, alegre. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação, o seu contentamento, a sua alegria, a sua felicidade está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Então, olha só, pobreza de espírito não é porque agora você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aí agora você vai ser pobrezinho. Aí agora eu sou pobrezinho, eu tenho que viver humildemente, eu tenho que ser quietinho, aí você fica todo retraído. Não, pobreza de espírito não é isso. Anote aí o que é pobreza de espírito. Na sua apostila deve ter aí. Pobreza de espírito é o reconhecimento de que Deus é o Senhor, de que sem Ele, repita comigo, sem Deus, eu não sou nada. Eu não sou nada. Sem Deus, nós não somos nada. Então, o reconhecimento de que Deus é o Senhor, de que sem Ele, eu não sou nada. De que sem Ele, eu não posso viver. Por quê? Porque eu não tenho rumo, eu não tenho direção, eu não tenho propósito. Enquanto eu mandava na minha vida, enquanto eu que tinha as rédeas da minha vida, era só lamaçal, só era buraco, que nada dava certo. E quanto de dinheiro eu gastei investindo em coisas que não me levaram a lugar nenhum. Mas aí, quando eu aceitei Cristo lá atrás, como Cristo falou, a semente foi plantada,
Aí a gente vai mudando de pouquinho em pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho. Eu fui mudando de pouquinho em pouquinho. Foi de lapada a lapada. Você quer mudar? Pegue lapada. É de lapada em lapada. E quem vai dessa lapada? É Deus. Porque é Ele que faz mudar. Sem Ele, eu não mudo. Eu não vou para frente. Anote aí, na sua apostila. Pobreza de espírito. É a decisão voluntária. Alguém aqui está sendo obrigado? Não é obrigado, sabe por quê? Porque Deus dá livre arbítrio. O amor não força, você não é obrigado a nada. É uma decisão voluntária de me submeter a Ele completamente, sem reservas, e de depositar minha confiança nele, e dele ter total o quê? Anote aí, dependência. Dependência. Dependência, mas é uma dependência com humildade, você recebe com humildade. Confiar em Deus é uma das maiores demonstrações de fé que nós podemos ter. Aliás, me lembra bem, Jeremias capítulo 17, versículo 7. Ele fala, mas bendito, feliz, contente, alegre, o homem que confia no Senhor. É como uma árvore plantada à beira de um rio. Não é uma árvore plantada ali num tijolo, não. Num piso batido, é plantado, ela vai frutificar, ela vai florescer, ela vai crescer. Então a confiança verdadeira nasce quando nós escolhemos crer, mesmo sem ver, mesmo sem tocar. Então, na Bíblia, nós temos muitos exemplos de pessoas que viveram essa fé, esse crer, essa confiança. Deixa eu citar alguns, e junto eu vou dar também uma lição para as nossas vidas. Então acompanha comigo. Primeiro, Abraão. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 a 4. Confiou em Deus mesmo sem entender o caminho. Mesmo sem saber a razão por quê, mas ele confiou simplesmente em Deus. Ele obedeceu sem saber o seu destino. Por quê? Porque sua confiança estava em Deus. Anote o princípio para a sua vida, para a minha vida. Escolha obedecer a Deus, mesmo quando você não entende o caminho. Você crê que ele vai ser a melhor opção? Outro, Daniel. Daniel confiou em Deus, mesmo diante do perigo. Deus mandou foi quem? O anjo fechar a boca dos leões. Ontem eu falei no Mix, tem anjo ao nosso derredor, protegendo a gente o tempo todo. O inimigo da nossa alma veio para matar, roubar, destruir, ele está pertinho da gente para quê? Para fazer carinho? Para fazer afago? Não, ele está a fim de te derrotar, de te, passar rasteira. Então Daniel, ele confiou, mesmo diante do perigo. Ele não negociou sua fé, mesmo debaixo de uma ameaça. Lição para a nossa vida, anote aí. Decida permanecer fiel aos princípios de Deus. Independente da situação, das circunstâncias, do perrengue que você está levando. Outro, Davi, nossa aula que terminou semana passada. Davi confiou em Deus diante de quem? Dos pequenininhos ou dos gigantes? Davi falou para o gigante, cara, você vem contra mim com lança, espada, escudo, revólver, metralhadora, vem com mas eu vou contra ti. Porque eu tenho um Deus maior. Então Davi, ele não se apoiou na sua própria força, se apoiou na força de Deus. Qual é a lição que eu tenho para a minha vida? Anote aí. Decida enfrentar seus medos e desafios com fé e convicção, confiando que Deus é que luta as suas batalhas. Aliás, isso é importante, no mundo que a gente vive hoje, um caos. Fala para a pessoa aí, do seu lado, ei,
É Deus que batalha as suas batalhas. Fala para a pessoa do seu lado. É Deus que batalha as suas batalhas. Maria confiou no plano de Deus. Aliás, é uma parte que eu acho linda do sonho natal. Entendeu? Acho linda. Faça com a tua serva o que tu achas que é melhor. Qual é a lição? Decida entregar seus planos ao Senhor e permitir que a sua vontade se cumpra em sua vida. A vontade do Senhor se cumpriu na vida de Maria. Mas não para por aí não. O pobre, anote na sua apostila. O pobre de espírito é aquele que, tem um tracinho aí? Vou dar 2 palavras para você escrever. O pobre de espírito é aquele que se voluntaria, é um voluntário, ou você pode escrever se submeteu. Que submeteu sua vontade a Deus pela fé e colocou Cristo em primeiro lugar. Ele não se eliminou, Cristo não se eliminou, ele se entregou. É voluntário, ele se submeteu. Isso fez com que ele, a cada dia, se parecesse mais com Jesus. Então, respeite as autoridades. Escreva aí, respeite as autoridades. Elimine o orgulho. E tem outros exemplos, Daniel. Jesus Cristo entregou sua vida totalmente na mão do Senhor. Ele disse, Senhor, dá para passar esse cálice adiante? Não. Então que seja feita a tua vontade. Anote mais um princípio aí. Decido entregar o meu coração, meus caminhos e minha vida ao Senhor. Então, gente, para sermos humildes, deve ter na sua apostila aí, anote, para sermos humildes, tem. Para sermos humildes, diante de Deus, precisamos obedecê-lo. Seus mandamentos e ordens encontram-se na Bíblia. Humildade é um dos mandamentos. Agora, 30 segundos para eu finalizar e dizer o que pobreza de espírito não é. Não é. Para você não sair daqui com dúvida nenhuma. Pobreza de espírito não é inferioridade. Eu sou coitadinho. Eu sou raspinha da panela. Não, não é isso. Isso não é pobreza de espírito. Segundo, ódio de si mesmo ou eliminação própria. Isso aí é que desculpa aí se você trabalha com coach, mas nas palestras eles falam que isso aí é crença limitante. Você se limitou por uma crença, não é nada disso. Outro, subvalorização de sua própria capacidade. Você acha que é capaz. Isso aí vai contra a Bíblia, porque a Bíblia diz que ela capacita. Deus é que treina, Deus é que dirige, Deus é que direciona, Ele é que capacita, Ele que te dá aptidões. Próximo, passividade, você não é passivo. Pobreza de espírito, não é, anote aí, tem que ser pobre financeiramente. E pobreza de espírito não é achar que você pode alguma coisa sem Deus. Ei, deixa eu acalmar o seu coração. Essa apostila vai estar toda preenchida no site. Melhorou? Porque eu estou vendo que a maioria de vocês tem um toque e não consegue mais ver a aula. Faltou alguma, foi? Vai, fala para mim, rapidinho. Espiritual, necessidade espiritual, entrega a sua vida para sermos humildes diante de Deus. Seus mandamentos e ordens encontram-se na Bíblia. Humildade é um dos mandamentos. Estou ajudando, tô? Não estou ajudando, mana? Ei, vamos fazer o seguinte. Final da aula, vocês vão lá comigo ou vê no site depois. Vai dar certo. Confia em mim. Confia? Tá, então vamos embora. É o seguinte.
A gente está aqui, mais do que tu anotar uma apostila, pegando esse gancho, a gente quer que você preste atenção no teacher. Pode ser? Olha para cá um pouquinho, acalma o teu coração, porque a gente quer que você, mais do que preencha, tome decisões. E você vai começar a tomar decisões agora. Lá vai, hein? O que está escrito aí? Vai. Decisão. A primeira decisão, para você ser pobre de espírito, você tem que ser submisso voluntariamente a quem? Vai? A Deus. Como é que eu faço isso, Renan? Ei, eu aprendi isso há 8 anos atrás. Na minha turma de Um com Deus. Quem fez Um com Deus? Deixa eu ver. Ai de ti, hein? Há 8 anos atrás eu estava sentado de frente para o pastor Silvestre. E aí ele falou assim, meu irmão, tu quer ser submisso voluntariamente a Deus? É o seguinte, a partir de hoje, quase já pensou eu caio aqui no meio de todo mundo. A partir de hoje, tu dirigia o carro da tua vida. Chegou aqui, tu vai pegar o volante da tua vida e vai entregar para ele. E aí deixa ele falar, esse motorista às vezes, que é Deus, ele vai querer ir para frente e tu vai querer dar ré. Ele vai querer ir para a direita e tu vai querer ir para a esquerda. Mas tu vai obedecer quem? Vai? A Deus. É fácil, gente? Não é. A Bíblia vai falar que aquela pessoa que é submissa voluntariamente a Deus é uma pessoa que é humilde. O que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que, ela é que nem uma criança. Deixa eu explicar para você, eu tenho 2 filhos, 2 meninos que não param quieto um minuto. Manuela que tem 5 anos e o Bernardo que tem 4. Quem tem filho assim abaixo de 5? Até o levantar de você é cansaço. Mas o Bernardo e a Manuela não perguntam, papai, o que eu vou almoçar amanhã? Papai, como é que eu vou para a escola amanhã? Papai, como é que o senhor vai pagar a luz lá de casa? Não pergunta, porque ele sabe que vai ter almoço. Ele sabe que eu vou levar ele. Ele sabe que o ar-condicionadozinho vai estar ligado. Ele confia completamente no papai. Ser humilde é isso. Muitas vezes, a gente vai ter que ser completamente confiante no Senhor. Isso é importante você entender, tá? Então, na sua apostila, você vai completar aí. Deus quer que nós submetamos voluntariamente a Ele. Tá aí, ó. Depois, embaixo, Deus abençoa os humildes, tá? Isso aqui está em Tiago, capítulo 4, verso 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça. Quem sabe? Ninguém sabe. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça, vai, aos humildes. Muito bem. O maior no reino é o mais humilde, você completa também. Isso aqui é o seguinte, gente. Às vezes, a gente quer fazer aquilo que é contrário ao que Deus quer. Geralmente é assim. Os meus filhos é assim, de vez em quando, dão na telha dele que eles querem fazer algo contrário ao que eu quero. Aí eu vou lá e faço o quê? Disciplino. Ontem eu estava na mamãe, na avó deles, aí eles aprontaram lá na frente dela, aí eu disciplinei. Aí ela, meu filho, você está disciplinando esses meninos, eu nunca fiz isso com você. Eu falei, como é que é, minha senhora? Eu apanhava de galho de goiabeira, mano. Quem tá nessa comigo, hein? Olha, meu irmão. Ei, tu tá traumatizado, tá? Tá nada, tu tá respeitando. Às vezes Deus vai nos disciplinar para a gente ser submisso a Ele. Isso é importante você entender. Porque, veja bem, se você não é submisso, olhe para mim, você não pode agradar o Senhor. Ou tu é submisso a Deus, ou tu é submisso a outra coisa. Ao dinheiro, aos teus desejos, a Satanás. É 880, irmão. Cristão é 880. Então, você completa aí. Quem não se submete a Deus é carnal e não pode agradar a Deus. Tem aí na apostila isso aí? Tem?
Já pulei uma, né, o Senhor. Devemos voluntariamente nos submeter a Deus. A importância da pobreza de espírito é tão grande quanto a recompensa. Tem recompensa por ser humilde? O que vocês acham, hein? Com certeza tem. Você vai herdar o reino dos céus. Deus vai lhe honrar. Uma recompensa que talvez você não veja nessa vida, mas na eternidade com certeza. E por último, não ser pobre de espírito é um grande problema, pois é uma prova da não salvação. Complete isso aí também na sua apostila. Eu lembro muito bem do professor falando para mim assim, de um com Deus. Meu irmão, tu não tem a primeira qualidade, nem adianta estudar as outras. Porque se tu não é submisso a Deus, como é que tu vai buscar ter as outras qualidades, se é Ele que manda? Então isso é importante você entender. Se você não busca submeter a Deus, reveja a sua salvação, tá? E eu trouxe aqui para finalizar minha parte 3 dicas. Vocês gostam de dicas? Sim ou não? Eu adoro dica, tá? Primeira, 3 dicas para você ser pobre de espírito na característica de ser submisso voluntariamente a Deus. Primeira coisa, anote, confiança. Confiança profunda. Anote assim, confiança profunda a Deus. Essa é a primeira dica que a gente tem que ter. O que tu anotou aí? A primeira dica qual é? Vai. Confiança. Se tem uma pergunta aqui, o jovem, vem comigo e se tem uma pergunta que o menino faz, é toda vez assim, por que isso está acontecendo comigo? Eu queria entender por que Deus está fazendo isso comigo. Aí, algumas vezes eu falo assim, mano, eu não sei. Eu não sei. Mas deixa ele falar, Deus não te chamou para tu entender. Deus te chama para tu crer que Ele está no controle. Tu tem coragem? Porque é difícil. Então a primeira dica é essa, confiança profunda em Deus. Segunda dica, já anote. Morte diária do seu ego. Morte diária do seu ego. Quem veio para o casamento coletivo sexta, hein? Quem estava aqui, hein? Lindo, né? Ei, eu conversando com o pastor de casais aqui depois do casamento, ele falou, meu irmão, eu aconselho há quase 10 anos, casais toda semana, 3 casais por semana. E se tem uma coisa, a número 1, que prejudica casamento é o ego. O marido não quer estar errado. Aí a mulher quer estar errada? Não quer. Então a gente precisa entender que os nossos desejos, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha maravilhoso, aquilo que a gente pensa, muitas vezes não é o que Deus quer. E aí vai de ti matar o teu ego todo dia. Poxa, isso é muito difícil. Mas a gente tem um exemplo de quem? Jesus. Senhor, passa de mim esse cálice que eu estou sofrendo. Eu estou angustiado. Eu estou triste, mas se for para fazer a tua vontade, o que ele falou? Eu estou aqui. Se Jesus fez isso, quem é nós? Quem somos nós? Qual é essa dica, hein? Qual é essa dica? Fala para mim. Morte do ego, morte do ego. Não te perde, não. Terceira dica, vai, anota. Obediência simples e imediata. Eu grifava imediata aí no teu caderno. Obediência simples e imediata. Eu falo para os meninos lá de casa. Bernardo e a Manuela, menino, vai arrumar os teus brinquedos. Menina, vai tomar banho. O que ele fala? Quem sabe? Já? Já vou. Já vou. Aí eu falo, minha filha, obediência atrasada é o mesmo que, quem sabe? Desobediência. Deus falou, vá lá
e faça na hora. Fale assim, eu vou fazer na hora se Deus mandar. Fale aí. Está gravado. Vamos falar agora sobre a segunda decisão. A primeira decisão é submissão voluntária a quem? A Deus. A segunda, complete aí na sua apostila. Ufa! É fácil aí? Hein? Não. Submissão voluntária a quem? Às autoridades. Tito 3:1 diz bem assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Aí eu coloquei 3 considerações, lembrando de Tito 3:1. Será que o meu líder sabe, dentro de autoridade, que ele pode contar comigo? Olhe para mim. Eu sempre falo isso no GA. É muito fácil saber que eu conto com você quando a mesa está cheia de comida. Quando está todo mundo com saúde, seu Raimundo. Será que eu vou poder contar com você quando não tiver nada em cima da mesa? Quando eu estiver doente, como os irmãos do GA na época do Covid, que entraram em casa, estavam os 3 de Covid, e eles me carregaram para o hospital militar, eu não lembro de nada. Aí eu digo que são pessoas que eu posso contar para a porrada, olha para mim, para o deserto, para a tempestade. Será que agora, se o seu líder de GA, ele falar bem assim, peguei uma missão, estou indo lá para o Via Norte e agora é você que vai, será que você vai sair da zona de conforto? Falando um pouco sobre autoridade, é Tito falando isso. Será que eu sou uma bênção, um split no pescoço do meu líder? Ou eu sou um peso? O líder nunca sabe se você vem ou não para o GA. O líder nunca sabe, não confia no que você pode falar. Aí eu lembrei de Gênesis 7:5. Diz bem assim, Gênesis 7:5. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Ei, Noé nunca tinha visto um pingo d'água. E Deus diz para ele, é você que vai construir a arca. Imagina a situação de Noé para a época. Para você que está aqui agora. Porque eu tenho amigos meus de trabalho que não concordam de eu estar aqui. Você é maluco de ficar aqui. Se eu pedisse para levantar a mão, você também está olhando para mim, você tem pessoas na sua família, no seu trabalho, na sua vida, que não concordam. Mas você está aqui. Está olhando para mim? Porque esta é a sua fé, amém? É isso que você defende. Volta. A palavra exousia, vê se tem isso aí na sua apostila. A palavra exousia, que você tem em Tito 3:1, opa, Tito, deixa eu lhe ensinar, é Novo Testamento, se é Novo Testamento está no grego, exousia é grego. Então o que eu tenho? A palavra exousia era usada tanto para os, anote, governantes, em geral, quanto para os que possuíam um atributo de autoridade sobre outras pessoas. O uso da autoridade, e um cuidado que a gente tem que ter, é uma das coisas que eu oro todo dia, porque é triste um homem que não tem resolvido isso aqui na vida dele. O homem de Deus, o homem casado que está me ouvindo, ele tem que ter o top número 1 ali. Porque o que eu vejo nos aconselhamentos é saindo pelo esgoto, pela fossa, a esposa e os filhos.
por uma decisão errada. Falando de autoridade, decisão na nossa vida. O homem de Deus tem que orar. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, que você vai dar conta da esposa e dos filhos que você tem. Aliás, eu acho que anotei aqui, em Hebreus 13:17, Deus diz que cada um de nós vai dar conta da sua administração. Anote na sua apostila, há nas escrituras textos que falam exclusivamente das autoridades, complete, governamentais. Outros da autoridade como uma instituição dada por Deus. E ainda outros. Mas dentro disso, sobre submissão voluntária, gente, desculpa às vezes a energia que eu coloco, porque parece que às vezes eu estou mandando, eu não estou mandando nada. A nossa vida tem que ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então, com relação à submissão voluntária às autoridades que Deus coloca na nossa vida, sim, olhe para mim, até aquelas que não prestam. Eu pergunto a quem está prestando atenção, raciocinando comigo, é toda autoridade que presta? Não, Cidade de Deus, eu tinha um exemplo. Terminei de dar essa aula, o jovem veio falar comigo. Eu estou lá dentro de casa, o papai vende droga, a mamãe é prostituta. O senhor falou de autoridade, eles são autoridade dentro de casa. Meu pai quer que eu assista filme pornográfico. Ele coloca na televisão. A minha mãe quer que eu venda droga. O senhor precisa me explicar, porque o senhor está me dizendo que eu vou ter que obedecer. Aí eu falei, não é assim. Cada caso é um caso. E ensinei a ele que quem manda é a primeira. Leia, submissão voluntária, bora, a Deus. E Deus não quer que você assista filme pornográfico. E Deus não quer que você venda droga. Então fica com Deus. Então qual é a minha oração por esse jovem? Que ele estudasse, que ele trabalhasse, que ele conseguisse uma kitnet, ele conseguiu uma kitnet, e ele fosse viver a vida dele. Mas foi onde ele nasceu. E o que eu ensinava na periferia? Que você está ali, mas a vontade de Deus não é que você permaneça naquilo ali. E graças a Deus ele saiu. Está me entendendo? Nós temos que orar pelas nossas autoridades, para que estejam pianinho com Deus, porque vem a mão de Deus na nossa vida, vem ou não vem? Vai? Vem. Volta. Primeira dica, primeira coisa importante, atenção, sobre autoridade, está aí na sua apostila. Quando Deus criou o mundo, Ele ordenou, complete, e organizou a estrutura da autoridade. Quando Deus criou o mundo, Ele ordenou, e eu queria te ouvir, o que você anotou? Isso, dá uma paradinha aí, desculpa, ele o quê? Rápido. Fala para alguém perto de você, rapaz, o nosso Deus não é bagunçado não, pode falar, diz aí. Olhe para mim, Ele é tão planejado que Ele criou tudo em quantos dias, quem sabe, vai? E no sétimo dia, vai, descansou. Fala para alguém perto de você, o nosso Deus é top, fala aí. Agora cutuca alguém do seu lado, te organiza, maninho, te organiza. Segundo, anote na sua apostila, mesmo antes do pecado, já viu o que vai? A autoridade. Terceira dica, complete na sua apostila. Autoridade como característica de Deus, tem isso aí, tem? Bora, tem ou não tem? Tá, ajuda quem está do lado. Às vezes a pessoa do lado está, meu Deus, onde eu estou? Não. Vai lá, autoridade como característica de Deus. Como o que eu pedi? Sabe como é que eu notei na minha? Como nas entranhas de Deus eu coloquei. Sabe como eu coloquei? Da natureza de Deus. Faz parte de Deus isso, hein? Essa questão de autoridade. E isso, olhe para mim, precisa ser resolvido. Se eu fosse você, eu não sairia daqui sem resolver isso na minha vida. Você que está olhando para mim tem facilidade de bater. Está entendendo, jovem de 15 anos para cima que mora com os pais? Toda semana aquele lero-lero, o pai se humilhando, mendigando para você lavar a louça, para você limpar seu quarto. Jovem de 15 anos para cima é o recado. Você precisa resolver essa questão de autoridade da sua vida. Volta. Vamos lá.
Autoridade como o quê? Você notou? Característica de Deus se vê em toda a criação. Salmo 24, 1, 2. Colossenses 1, do 15 ao 17. Anota a última para mim. Quarta coisa interessante, importante, sobre autoridade. Deus colocou a autoridade para nossa, anote aí, proteção. Deus colocou as autoridades para nossa o quê? Proteção. Eu tenho um exemplo bem fácil. O pai está aqui, menino não coloca o dedo na tomada. Menino não coloca. É proteção. Onde o pai errou? Que ele deveria ter colocado uma proteção lá. De tal forma que o filho não tocava mais, não tocasse. O que aconteceu? Virou as costas sem querer, só ouviu o grito. O filho morreu lá perto da tomada, eletrocutado. Repita comigo. Deus colocou a autoridade. Está triste, é? Vamos falar com alegria, vamos lá. Com energia, com alegria, eu queria que o diabo ouvisse. Vamos lá, Deus colocou a autoridade. Faz assim, para minha proteção. Fala para alguém, para a sua proteção. Fala para as pessoas ao seu redor, para a nossa proteção. Ei, resolva isso na sua vida. Quando eu era mais jovem, eu não usava cavanhaque. E eu tinha assim um corte de cabelo, assim, estilo militar, né? Aí eu levei meus filhos no SIGS para conhecer lá o zoológico. Aí eu estava, tinha muitos carros, eu entrei na fila. Aí o soldado foi assim, olhou no carro, bateu continência para mim, e eu devolvi a continência. Aí ele, tenente, sai daí. Aí mandou seguir assim pelo lado e tal. Aí o outro lá, soldado, continência, e eu, continência. Aí chegou o soldado e falou, tenente, sua vaga está liberada lá em cima. Aí minha esposa, o pessoal te conhece? Eu falei, respeita o tenente. Aí fui, estacionei o carro lá. E eu falei, primeiro, eu acho que me confundiram com algum tenente aqui. Aí quando estão saindo, que eu estou saindo, lá vem um soldado correndo. O senhor é o tenente fulano de tal? Eu falei, não, tira o seu carro daí que essa vaga não pode ir, não. E onde é que eu boto? Não, você tem que botar lá no final da fila. Lá vai eu para o final da fila. Todas as áreas da nossa vida têm uma linha de autoridade. No universo, que autoridade? É Deus. Deus criou e fez todas as coisas. Eu amo esse capítulo de João, quando ele fala que no princípio era aquele que é a palavra e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, mas o verso 3 mata essa charada de que Deus criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que existe teria sido feito. Então a gente já vê aqui uma linha de autoridade do universo. Então, a gente não veio do acaso, não foi de uma explosão, a gente veio de um Criador, alguém que estruturou, alguém que fez do início. Então, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 18. Então, na sua apostila, preencha aí. A criação e toda a sua estrutura de existência, tais como as leis naturais, autoridade, subsistem pelo poder de Cristo e estão debaixo do seu domínio. Salmo 19, 1 diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Na sua apostila, anote aí, quem rejeita o sistema de autoridade é
condenado. Então, Deus está sobre as autoridades. A gente vai ver daqui a pouco. Outras passagens que falam sobre isso. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Cada estrela, cada planeta, cada ser vivo existe porque Deus sustenta com a sua palavra. Jó capítulo 37, versos 10 a 13. Deus controla a natureza. Nenhum fenômeno natural ocorre por acaso. Daniel capítulo 2, 21. Diz que ele é o dono das histórias. Ele põe rei, ele tira rei. Até os governantes estão debaixo do seu poder. Salmo 104, versículo 19 e 24. Deus controla até o nascer do pôr do sol. Mateus 10, 29 e 31. Deus cuida dos pequenos detalhes da criação. Até da andorinha, até dos pardais. Um pássarozinho, ele cuida. Outra área de submissão. Eu estou falando aqui de linha de autoridade. A família. A família não é bagunçada, não. A família foi instituída, foi criada por Deus. E se foi criada por Deus, tem regras, tem princípios, tem ordem. Então, olha só. Dentro da família, a linha de autoridade. Cristo é o cabeça. Pai, mãe e filhos. E essa ordem Deus estabelece como base da sociedade. É um reflexo, inclusive, do seu próprio caráter. A Bíblia diz que é por ordem e decência. Deus quer que tenha ordem e decência dentro da família. Não é bagunçado. Aliás, nós estamos vendo uma inversão de valores. Nós estamos vendo uma inversão de valores dentro da família. Aonde? Olha só, presta atenção. Tem mulher mandando mais do que o marido. Tem mulher botando para cima da família como se ela fosse a autoridade instituída por Deus. E está errado. O homem pode ser o maior bocoió do mundo, mas o líder ainda é ele. É por isso que lá em Mateus, em Efésios, fala que a mulher seja submissa ao vosso marido. Submissão não é você ser inferior. Submissão é você exercer tarefas, funções específicas dentro do casamento. Quer ver outra coisa? Criança mandando mais do que os pais. A vontade que prevalece é do menino. Gente, aqui no Mix, uma Mix, senti falta dela, nunca mais tinha visto, aí eu pedi para minha esposa entrar em contato com ela. Ah, não, a gente foi para outra igreja. Como assim, amiga? Não, é porque a minha filha, ela não estava mais se dando bem lá no Teens. Eu falei para minha esposa, tem coisa aí. Não se dá bem no Teens aqui da igreja? Tem coisa aí. A menina de 12 anos mandando mais do que a mãe. Não, é a minha vontade. Não interessa se eu vou desviar, não interessa se eu vou para outra igreja, é a minha vontade que prevalece. Gente, inversão de valores. Isso não é feito por Deus. O princípio da autoridade, portanto, não é um peso, mas uma bênção. Então, essa família não pode ter um peso. Tem que ser bênção. Então, autoridade é um princípio divino estabelecido por Deus. A autoridade da família não é uma criação humana, mas uma ordem estabelecida pelo próprio Deus. A autoridade traz proteção e bênção para a sua família, para o seu lar. Na hora que o bicho está pegando, é o homem que tem que ir para a peia. Não é a mulher, não é a avó, não. Uma vez, Renan, o meu filho, Tiago, foi gritar com a mãe dele na minha frente. Cara, peguei ele pelo pescoço. Arrebatei ele na sala, levei lá para o quarto, grudei ele aqui na parede aqui. Eu falei, olha, você vai falar assim com as suas negras, mas com a minha mulher não. Cara, mudou a vida dele. Nunca mais, sim senhora, benção mãe,
que eu posso fazer pela senhora? Mudou. Entendeu? Nunca mais pronto, resolvi o problema, né? Ninguém aqui morreu, ninguém aqui está ansioso porque pegou, como é? Galho de goiabeira. Galho de goiabeira é para fraco. Para fraco. Comigo era diferente, meu pai era fazendeiro. Meu pai tirava o rabo do boi, aquele nervozinho que tem dentro, deixava secar. Até hoje eu escuto o barulho. Sim, sim. Tá aqui, ó, vivinho. Autoridade reflete, perdão, autoridade traz proteção e bênção para lá. A autoridade reflete a liderança de Cristo em amor e serviço. E, anote aí rapidamente, eu acho que está até na sua apostila. 1 Timóteo 3, 4, 5. O marido governa sua casa. Colossenses 3, 18. A estrutura da autoridade familiar é bem clara, é específica. Efésios 5, 22, 24. O modelo de autoridade familiar é o modelo de autoridade de Cristo sobre a igreja. O casamento espelha Deus. Tito 2, 4, 5. A desarmonia da autoridade difama a palavra de Deus. E Efésios 6, 1, 4 diz que os filhos devem se submeter aos seus pais e os pais devem se submeter a Deus. E rabo de boi. Ei, agora é o seguinte. Vou pedir para que, por gentileza, você fique em pé. Vai. Vamos lá, rapidinho. Acorda aí a pessoa que está do seu lado, acorda ela. Tá roncando, mano. Acorda. Isso, deixa a cadeira um pouquinho aí, maninho. Você de casa também, levanta do sofá, mano. Agora é o seguinte, você vai formar trios, tá? Ei, só um pedido. Com uma pessoa que tu não conhece ainda, vai. Já pergunta aí o nome. Se ele gosta de tambaqui. Bora, coisa rápida, vai. Já, tá bom, olha para aqui, olha para cá. Ei, juntou 3 mulheres, Deus me livre. Ei, agora é o seguinte, a gente vai fazer um pequeno quiz de revisão. Para saber se tu estava acordado ou dormindo, tá? Lá vai, é o seguinte, quem vai responder é tua equipe, é vocês 3 aí, entrem no consenso e respondam a pergunta que vai aparecer na projeção. Entenderam? Entenderam? Lá vai, hein? Primeira questão, projeção, por favor. Lá vai eu, hein? Ter êxito na vida é o resultado direto aos princípios de vida apresentados na Bíblia. Letra A, desobediência. Letra B, obediência. Ou letra C, sorte. Vai. Vocês 3 aí, rápido. Ei. É para comentar entre vocês ainda. Uma geração ansiosa, não tem jeito. Vai, qual é a resposta? Bota aí projeção, olha aí que legal. Número 2, são só 50. Verdadeiro ou falso? Pobreza de espírito é o reconhecimento de que eu sou o Senhor da minha vida. É a decisão voluntária de me submeter a Deus completamente, sem reservas, e de depositar minha confiança em mim mesmo com muita humildade. Vê aí se está certo ou está errado. Para mim está certo. Vê aí. Tu já sabe a resposta? Isso está verdadeiro ou falso, gente? Por que está falso, hein? Bora ver. Projeção, coloca aí para ver se eles acertaram mesmo. Deixa eu ver. Falso. Olha aí, ó. Correção. Pobreza de espírito é o reconhecimento de que Deus é o Senhor. De que sem Ele não sou nada e de que sem Ele não posso viver. É a decisão voluntária de me submeter a Ele, completamente sem reservas e de depositar minha confiança nele
E dele ter total, total o quê? Dependência com humildade, perfeito. Terceira questão, projeção, vai. Cite uma decisão importante da pessoa que é pobre de espírito. Ei, dica do teacher, olha para cá, ó. Só tem duas, ó. Comenta aí, vai. Não inventa não, não inventa não. E aí, já sabem? Qual que é? Fala aí pra mim uma. Hã? Isso, submissão voluntária a Deus. Tá ali, ó. É só tu olhar. Bota aí projeção para ver qual é. Submissão voluntária a Deus. Submissão voluntária às autoridades. Acertaram, hein? Não mente, crente não mente. Quarta questão. Lá vai. É uma verdade. Atenção, hein? Múltipla escolha. É uma verdade sobre a submissão às autoridades. Letra A. Na criação do mundo, Deus ordenou e organizou a estrutura de autoridade. B. Mesmo antes do pecado já havia autoridade. Letra C. A autoridade, como característica de Deus, se vê em toda a criação. E letra D. Todas acima são verdadeiras. Você de casa já faz, viu? E aí? Comenta aí. Para mim é tudo falso. Qual é a resposta? B? Eu, hein? Quase eu morro agora. Bota aí, projeção. Resposta certa! Cadê o Ru? Dá aula com homem, aí a gente faz essas coisas, entendeu? Última questão. Quem até agora gabaritou? Levanta a mão, vai. Olha, pouca gente. Em todas as áreas de nossa vida, há uma linha de autoridade. Cite duas áreas, vai. Vocês três aí. Discutam aí, vai. Ei. Ei, olha aqui para mim, ei. Ei. Aham. É. Qual é a sua resposta? Vai. Universo e família. Projeção, coloca aí. Olha aí, ó. No universo, Deus em todas as coisas. Erraram? Na família, Cristo, Pai, Mãe e Filhos. Foram bem, sim ou não? Sim. Então pode sentar. Senta aí. Senta. Eu tenho aqui dois avisos importantes para você, antes de eu descer. Primeira coisa, é importante que você pegue a sua apostila, complete, porque como o Clício falou, vai valer ponto, tá? Então você coloca aí no fichário, no caderno, completa, coloca as mulheres, caneta rosa, azul, verde, amarelo, tá? E outro aviso importante, vá para o final da sua apostila aí, rapidinho, lá no finalzinho. Vira aí, vai. Lá no final você vai ver que tem uma tarefa da semana. Tem aí, tem, em negrito? Não deixe de fazer, isso é importante. A meditação, os 5 passos, tem os versículos aí. Vamos fazer? 3 pessoas vão fazer aqui dentro, é isso? Vamos fazer? E outra coisa importante, lembrei agora. Nós temos um versículo para memorizar. Durante essas 6 semanas, vai ser um desafio para você. Mateus 5, 1 ao 12. Certo, Clício? Beleza, então. Avisos dados. Na última aula, no tablet, vai ter lá a memorização de Mateus 5, do 1 ao 12. Tá ok? Vale a pena. Vamos lá. Submissão voluntária às autoridades. Aí existem áreas na nossa vida. Me ajuda, qual é a primeira, por favor? No universo. Qual é a segunda? Na família. Agora, acompanha aí na apostila
a terceira área, que quando isso não é resolvido, uma igreja de 400 membros, olhe para mim, a gente não consegue fazê-la ter mais de 10 hoje. Essa questão de autoridade é muito séria na vida da igreja. Cristo, cabeça. Aí Paulo fala os pastores, os líderes, os membros, entre si. Tito até fala que as mulheres mais antigas, mais experientes, mais velhas na igreja, ensinam as mais novas. Tito fala sobre isso. Os mais novos tendo a humildade de aprender com os mais velhos. Eu toda vez que eu vejo o Percy e a Joelma, eu lembro da influência que vocês foram comigo em Soraya. Estou falando de autoridade. Para a gente ser o que nós somos hoje, Deus colocou pessoas na nossa vida e a gente decidiu ser humilde. Obrigado, Percy. E Joelma. Assim como a hierarquia na criação, na família e na sociedade, também existe essa questão, essa hierarquia, essa questão da autoridade na igreja. O Senhor estabelece líderes espirituais, pastores, presbíteros, ministros, isso é Paulo falando. Mas para que tudo isso? Para cuidar, orientar e edificar o seu povo. A verdadeira submissão, ela é um ato de fé, de humildade e de amor. Que quando a gente entende isso, deixa eu olhar para você, isso abençoa a sua vida, abençoa a vida da sua família, abençoa a sua vizinhança, isso abençoa o seu GA, bora voltar para a igreja, isso abençoa o seu ministério, isso abençoa a igreja. Eu estou falando com você, que quando entra, aí está lá o nosso irmão do estacionamento, e ele pede para você estacionar, e você não estaciona onde ele coloca, onde ele diz que tem que ser estacionado. Isso é muito sério. Muito sério. Ainda desse eu entrei, aí tem a vaga para eu estacionar. Aí eu peguei, passei, deixei Soraya lá embaixo, aí voltei para estacionar. Aí quando eu chego para estacionar, eu paro o carro, e aí eu vou tirar o cone, aí o rapaz virou e disse bem assim, o senhor não pode estacionar aqui não, irmão. Ele não me conhecia. Aí eu disse, sim senhor, desculpa. Aí eu entrei e fui lá para trás colocar o carro. Aí quando eu voltei, aí um irmão mais antigo disse assim, pastor, por que o senhor colocou o carro lá, não tem a vaga? Eu digo, não é porque o rapaz lá disse que não podia. Vocês estão olhando para mim? Senão eu não consigo dar essa aula para vocês se eu não fizesse isso. Naquela hora, ele é uma autoridade. Volta. Porque às vezes a gente quer ser o bambambam na igreja. E a gente não é nada. Como é que é aquela música? Eu preciso de você. Você precisa de mim. Precisamos de Cristo. Vai. Fala para alguém perto de você bem assim, você não é tão bom assim. Porque às vezes a gente acha, doutor Alberto, que a gente é alguma coisa. Volta. Então dentro disso, você já completou aí na igreja, né? Já completou. Acompanha na apostila. Existem 3 coisas importantes com relação a essa área da igreja. Falando da noiva. Esse negócio tem que ser resolvido na nossa vida. Estou falando com você que vai para o GA, não gosta do dia de GA, não vai com a cara do cara, saiu do GA, não está em GA.
É disso que a gente está falando, dentro da igreja. E nós temos que orar para que a igreja não cresça rachada. Que a igreja do Senhor Jesus, ela cresça unida. Amém? Então, primeira dica. Esse é um ato de submissão. Ele é um ato de obediência a Deus. Quando você obedece o seu líder, o seu pastor, é a Deus que você está obedecendo. Hebreus 13:17, anote aí. Devemos nos submeter às autoridades dos nossos líderes na igreja. Complete aí. Temos que orar pelos líderes. Tito 2,15. Os pastores têm autoridade de ensinar, exortar e repreender. Tito 2,15. Vai lá para 1 Coríntios 16, 15 e 16. Tem aí? Por favor, veja aí. Dá uma pulada. 1 Coríntios 16, 15 e 16. Tem ou não tem? Devemos nos submeter aos que se dedicam no serviço de Deus. Que se dedicam ao serviço de Deus. Pastor Rosinaldo, olha para mim, tem o meu respeito. Se dedica ao mix. Se dedica a estar com o pastor Davi, sendo um esforço, um apoio. O Wagner. É um pastor integral, está olhando para mim, tem o meu respeito. São pessoas que decidiram renunciar lá fora, só para respirar as coisas de Deus. Volta, devemos nos submeter aos que se dedicam no serviço de Deus. Segundo ensinamento, submissão promove a unidade. Submissão promove a unidade e o crescimento espiritual. A minha pergunta é, o que é que as pessoas, olhem para mim, estão aprendendo com você com relação a essa questão de autoridade, dentro da igreja? Você está unindo o GA, você está unindo a igreja? Ou está ali o pastor Davi pregando e por trás você está falando mal dele? Uma vez no meu GA, estava lá um casal, digo, agradecimento, agradeça, não quero agradecer não, eu quero só reclamar. Eu só quero reclamar do que eu vi na noite caipira. Não gostei pode parar. Ei, parou aí. Parou aí. Não quero mais lhe ouvir. É agradecimento. Pessoas deram a vida para estar aqui. Eu lhe apresento mais de 200 pessoas que deram a vida pela programação caipira. Parou aí. Volta. Submissão, ela promove a unidade e crescimento espiritual. 2 Coríntios 10:8, vê se tem aí na sua apostila. Deus dá autoridade aos líderes, coloque aí, para a edificação da igreja. Terceiro ensinamento, submissão revela humildade e maturidade cristã. Muita humildade. Ei, espera aí. Parece que eu moro aqui, não quero esse troço não, eu moro aqui. Muita humildade de se submeter às suas autoridades. De você ouvir a sua autoridade. Está entendendo, né, jovem, que eu estou falando com você. Os seus pais, os seus professores. Tem que orar por essa liderança. Mas muita humildade sua. Pobreza de espírito. Ou quando o papai e a mamãe vai falar, você também quer falar junto. Não vou nem tocar a mulher casada. Que para Deus, o seu marido, o seu esposo, ele é o cabeça. Tem que tomar muito cuidado com isso. Volta. Deixa eu ver aqui. Então, terceiro ensinamento, submissão revela humildade e maturidade cristã. Efésios 5:21, Paulo diz bem assim, devemos nos submeter à autoridade uns aos outros, para nos ajudarmos uns aos outros. Anote aí, para nos ajudarmos uns aos outros. Tem uma missão agora no Via Norte. Primeira pergunta que eu fiz, como é que é a visão do pastor Davi? Olhe para mim, eu vou, mas eu só vou dentro da visão. Eu quero entender, eu não quero errar, eu quero bênção. Volta. Efésios 4:2, anote, sem falsa modéstia, a humildade ajuda na comunhão da igreja. Comunhão da igreja. Filipenses 2:3, Paulo diz assim, humildemente, devemos considerar os outros superiores a nós mesmos.
os outros superiores a nós mesmos. 1 Pedro 5, do 5 ao 6. A palavra de Deus diz que os mais jovens, complete na sua apostila, devem submeter-se aos mais velhos. Repita comigo bem assim: se essa questão de autoridade na igreja for resolvida, aponta na minha vida, aponta na sua vida, aponta na nossa vida, diga para alguém perto de você bem assim: essa igreja vai crescer de forma fantástica. Diga para ele. Qual é o próximo agora? Tenho até medo de puxar. Mas vou puxar. Qual é a próxima área de submissão à autoridade? Governo. Existem os governantes maiores, existem os governantes locais, e dentro da área do governo existem os cidadãos. Você já foi numa repartição pública, resolveu uma pendência, resolveu alguma coisa, e o atendente que você agora para a hora do almoço. Tô atrasado. E te deixa na fila, não quer nem saber, vai embora. Naquele momento, essa pessoa é sua autoridade. Faz parte do governo. Mas só que a palavra de Deus ensina que todas as autoridades são estabelecidas por Ele. O Senhor é soberano sobre todas as nações. Ele levanta governante conforme o seu propósito. Então a autoridade vem de Deus. Romanos capítulo 13, 1, diz que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Até aquelas que você não gosta. Até aquelas que são totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. E aí, o que a gente faz diante disso? Se rebela? Não. Romanos capítulo 13 diz que aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Pega-te. Agora, deixa eu abrir aqui um parênteses. Deus tem horas que Ele permite. Tem horas que Ele direciona. O crente precisa ser sábio para discernir isso aí. O povo clamava, queria um rei. Cadê o nosso rei? Nos dá um rei, nos dá um rei. Samuel ficou chateado, foi lá com Deus. Olha aí, Senhor. O pessoal pedindo um rei aí, como é que fica essa parada? Deus falou para Samuel: Samuel, o povo está pedindo, entrega, deixa. É o povo que está pedindo, não sou eu que estou instituindo. Mas Deus pode estar permitindo ou direcionando. Até porque o amor não força e nós precisamos ter livre arbítrio. Você escolhe se você vai para A ou para B. Agora, o que você precisa entender é que aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Então a Bíblia ela é clara ao afirmar que toda autoridade foi estabelecida por Deus. E o Senhor é quem permite a ocupação desses cargos. Então, quando a gente obedece
as autoridades legítimas, nós estamos, na verdade, obedecendo ao próprio Deus. Agora, a gente não pode se rebelar. Porém, o pastor Clício acabou de dar o exemplo lá da Grande Circular não, lá da Cidade de Deus, que o garoto falou assim, e aí, eu vou obedecer meu pai e minha mãe, que é o traficante ou prostituta? Primeiro você obedece a quem? A Deus, isso aí é fato, ok? É essa linha aí que a gente tem que obedecer. Então, dentro dessa parte do governo, respeite as leis, viva de modo íntegro, ético, verdadeiro, pague seus impostos, pague as taxas, sujeite-se. Próximo, a submissão promove paz e bom testemunho. Sujeite-se à autoridade constituída entre os homens. Gente, quando a gente se sujeita à autoridade constituída entre os homens, nós estamos refletindo, nós estamos mostrando, nós estamos brilhando a imagem e semelhança a Cristo para outras pessoas e diante desse mundo maluco que a gente vive. Por isso que Deus quer que você viva de modo honesto e pacífico. Anote mais uma coisa interessante. A submissão demonstra confiança na soberania de Deus. Governo, ok? Vamos para outro. Trabalho. Outra linha de autoridade. Trabalho. Tem a ver com empregador e empregado. Aos empregadores, 1 Pedro 2,18, aos empregados, 1 Pedro 2,18, Tito 2,9, Efésios capítulo 6, 5, 8, diz assim, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos como respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles estão te observando, mas como escravos de Cristo. Aos empregadores, vocês, senhores, Efésios 6, 9, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas. Então, olha só. Na sua apostila, anote aí. O servo deve sujeitar-se ao seu senhor. Na sociedade do Novo Testamento, a escravidão era um fenômeno da sociedade. Não é comparável à escravidão dos últimos séculos. Naquele tempo e hoje, este princípio bíblico refere-se à relação entre empregador e empregado. Aí, Efésios capítulo 6, 9, vemos que os empregadores devem ser também submissos a Deus. Então, anote. Uma autoridade superior tem supremacia sobre as autoridades inferiores. Agora vem um alerta. Presta bem atenção. Quando uma pessoa só quer se submeter ao top, ao maioral, ao principal, e não às outras autoridades intermediárias, isso demonstra sinal de orgulho. Deixa eu trazer aqui para um exemplo. Tem gente que só obedece os professores. A gente pede para alguém da equipe aqui dar uma função, ninguém obedece. Por que você só obedece o professor e não a equipe que arruma a cadeira, que limpa a sala, que tira cópia das apostilas, que corrige, que faz todo esse material aqui para a gente, sábado à noite, depois vão pegar o ônibus 10, 11 horas da noite, para ir para casa, para chegar aqui 7 horas do dia seguinte. São suas autoridades também. Os verdinhos são suas autoridades também. Tem gente que só obedece pastor, mas não obedece o líder
o líder abaixo dele. Então, olha só, cuidado com o orgulho. E rapidamente, faça uma análise na sua vida. Coloque uma nota. Coloque uma nota de 0 a 10, ou coloque bom, regular e suficiente, nessas 5 categorias. Como é que está, por exemplo, lá a autoridade na sua família? Coloque lá o nome. Como é que está a sua nota lá? Está bom, está ruim, precisa melhorar? Porque isso aqui é um trabalho que a gente precisa avaliar de vez em quando. Ok. Então, voltando para cá, né? A primeira decisão tem que ficar bem entendido. Por favor, me ajuda. Qual é a qualidade que nós estamos vendo hoje? Pobreza de espírito. Que lá na aula de um com Deus é o quê? Humildade. Tudo bem? Aí o que que a gente tem aqui? Decisão, submissão voluntária a quem? Me ajuda? A Deus. Depois, submissão às nossas o quê? Aqui estão essas áreas. Tá? E a gente tem que orar, dar uma nota. Gostei do que o Rosinaldo falou, tem aí na apostila. Só que existe uma outra coisa que atrapalha essa questão de você decidir ser um pobre de espírito. Quantos aqui conhecem a sua carne? Levanta a mão. Dá uma batidinha nela, diz, tu não presta. Pode, né? Mas diga, tem coragem de falar? Mas tu vai fazer o que Deus manda. Né? Tem coragem de falar? Tu vai entrar na forma. Ó, né? Qual é a nossa forma? Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Então, esse troço aqui, ó, isso aqui, se não tomar cuidado, ele é um câncer na nossa vida. Qual é? Pode falar. O orgulho. Na sua apostila, tem aí a eliminação de quem? Do orgulho. E às vezes tem que meditar sobre isso, hein? Porque às vezes você está olhando para mim, você se acha o bambambam. Vou dar um sinal bem pequenininho de orgulho. Mês de outubro, você não participou ainda do Ministério de Limpeza. Por que que eu devo participar do Ministério de Limpeza? Eu quero chegar aqui, eu quero encontrar a sala limpa. Eu quero entrar no auditório e encontrar o auditório. Vá uma vez no sábado ver o que é limpar o auditório. Acompanhe a equipe que limpa as salas, uma vez só no sábado para você ver. E às vezes tem esse sinal do orgulho. Deixa eu olhar para você, olhe para mim. É você que está certo. Deixa eu falar um pouquinho com o homem casado. Sua esposa não pode ter uma opinião diferente da sua. Ela não pode dar uma ideia. Ai dela se der uma ideia. Pastor Davi virou e disse assim: você só é pastor dessa igreja se a Soraya tiver voz. Na hora que eu fui para a missão, o que ela encontrar, pergunte da Soraya como é que está a sua mensagem. Ela tem que dar uma nota para a mensagem. Ela vai dizer para você o que ela gostou e o que ela não gostou. Senão você não serve para pastorado. Te mete. Falando de orgulho. Completa na sua apostila sobre essa questão de orgulho. A falta de pobreza de espírito, humildade, gera orgulho. Tem aí isso aí? Tem. Anote, a falta de pobreza de espírito, de humildade, gera orgulho. Continua. O orgulho gera desgraça. Onde eu peguei isso? Eu peguei em Provérbios 11:2. O orgulho gera o quê? Desgraça, destruição. Mas a humildade gera o quê? Sabedoria. O orgulho gera o quê? Vamos lá? Desgraça. Mas a humildade gera o quê? Fala para alguém perto de você, cuidado com o orgulho. Isso. Continuando. O primeiro a se exaltar, anote na sua apostila. O primeiro a se exaltar, rebelar, eu coloquei na minha bater de frente com Deus, foi Satanás, inimigo de Deus. Foi Satanás, complete aí. Isaías 14, do 13 ao 14. E isso trouxe muita desordem, eu anotei aqui na minha, muita bagunça e destruição que até hoje nós sofremos.
com a entrada do pecado no mundo. Complete na sua apostila. O homem é induzido pelo espírito de orgulho, também se rebelou e se rebela até hoje contra Deus. Ponto seguido, complete. A consequência disso é a morte. Anote aí. Deixa eu metralhar um pouquinho você aqui. Provérbios 8:13, atenção. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 13:10. O orgulho só gera discussão, mas a sabedoria está com que toma o conselho. Provérbios 16:18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16:19. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar desposos com os orgulhosos. Provérbios 21:4. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Fale comigo bem assim: Senhor, me ajuda a resolver essa questão do orgulho na minha vida, porque isso atrapalha de eu ser pobre de espírito. Diga para ele bem assim: de andar, faz assim, em humildade. Eu trouxe aqui, finalizando essa aula, uma lista dos orgulhosos. Ou seja, hoje você vai sair daqui ou triste ou muito feliz. Lá vai, hein? Anote aí na sua apostila os sinais do orgulho. Será que eu sou orgulhoso? Vai depender dos sinais que eu vou falar. Primeiro sinais, coloca aí, autoimagem exagerada. Sentir-se muito importante por ser algo na vida, por algo que faz, por ter ajudado alguém. Isso aqui é o seguinte, a pessoa, tudo que ela faz, ela posta. Eu estou ajudando meu irmão, deixa eu só tirar uma foto aqui, maninho, para postar. Vocês conhecem alguém assim? Não levanta a mão, tá? A Bíblia vai falar em Provérbios 29:23, que o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra, tá? Então esse é um sinal de orgulho. Próximo, contraria-se por pouco, não tem casca grossa. Complete aí. Não pode falar qualquer coisinha que se contraria. Minha filha de 5 anos. Essa semana ela pegou o saco de pão. Papai, não vou comer esse pão não. Aí eu, por que, minha lindeza linda do papai? Por que você não vai comer o pão? Papai, eu estou vendo que esse pão não é de hoje. Aí eu falei, como é que é, miserável? Aí eu fui explicar com todo o carinho do mundo que na minha época, o pão da semana passada, ei, olha para mim, eu cortava no meio, aí eu botava a faca onde? Aí eu ia para onde? Pro fogão. Quem tá comigo nessa, hein? Puxa, a vida é muito gostoso. Aí eu fui ensinar para ela, minha filha, graças a Deus, por você ter o pão de ontem, olha, orgulhosa. Próximo, anote aí. Não aceita realmente quaisquer observações ou críticas de outrem em relação ao seu comportamento. Não concorda em ser chamado de orgulhoso. Embaixo você já vai ser assim, vai ser o papoco, vai ser um atrás do outro, que eu quero almoçar. Vai. Necessita ser o centro de atenções e fazer prevalecer sempre as próprias ideias. Próximo. Dificilmente aceita que está errado. Dá-se o alto mérito por ter feito algo. Auto-valorizar-se excessivamente. Tem isso aí? Tem? Então já completa. Acha suas ideias sempre superiores. Tu tá falando alguma coisa, ele fala, peraí, acho que a minha ideia é melhor.
Eu tinha um amigo, o China, até o nome dele era de mentiroso. Que acontecia algo com alguém. Eu lembro uma vez que o menino chegou assim, mano, eu torci meu tornozelo, o rapaz tá doendo demais. Aí vinha o China, mano, mas eu que quebrei a perna. Eu falo, mano, o que queria saber disso, mano? Ele sempre queria ser o melhor. China, não sei nem se morreu, nunca mais vi. Satisfação crescente ao receber elogios. Coloque aí crescente. Preocupação demasiada com aparência. Cuidado, viu, mulher? Esse negócio, a minha esposa que veio com essa história de botar enchimento aqui na boca. Eu não conheço nenhum homem que gosta disso. Tu conhece, mano? Geralmente é pra mulher que faz isso aí. Hã? Tu gosta, Clício? Ah, tá. Ah, ele conhece. Corta. Ei, parece o Patati Patatá, não parece aquilo ali? Mas, ei, volta pra cá. Já até me perdi. Não se submete realmente com espírito de humildade. Tá, humildade, coloca aí, escreve aí, acabou meu tempo. Ironia e deboche. É o homem contando uma história e a mulher, não foi 3 ovos, foi 4 ovos que tu fritou, menino leso. Excesso de confiança. Lá embaixo, vai, tá acabando, hein? E por último, submete-se somente ao maioral e não às autoridades intermediárias. Acabou, abre a sua Bíblia. É rápido. Eu queria finalizar lendo uma passagem que vai resumir a aula de hoje. Vai, abre a Bíblia aí rapidinho, em Jeremias, capítulo 9, verso 23 a 24. Jeremias 9. Tem aí, está na Bíblia, tem Jeremias na Bíblia. Jeremias capítulo 9, 23 a 24. Vamos ler junto? Calma, né, professor? Se fosse Apocalipse, era rapidinho. Jeremias. Tá no Antigo ou no Novo Testamento, hein? Quem sabe? Eu, hein? Lá vai, hein? Posso ir? Jeremias 9, 23 e 24. 1, 2, 3 e vai! Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. E vai, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado. Declara quem? Declara quem? Deus abençoe sua vida. Até domingo que vem.